Agora vamos abranger as perguntas e respostas baseadas em diagnósticos e pesquisas de mercado para bandageamento e encapsulamento. Primeira pergunta: como você abordaria o diagnóstico de um sistema de encapsulamento que apresenta falhas? Primeiro, eu faria uma inspeção detalhada para identificar os tipos de falhas, como bolhas, trincas ou falta de adesão. Em seguida, eu aplicaria uma análise de causa e efeito utilizando ferramentas como o diagrama de Ishikawa, para investigar aspectos como material, parâmetros do processo e equipamentos. Material, eu veria a compatibilidade da resina com o substrato. Parâmetros do processo como temperatura, tempo de cura e pressão utilizados. E equipamentos, verificaria o funcionamento do sistema de vácuo e controle térmico. Com base nos dados coletados, ajustaria os parâmetros como a viscosidade da resina ou o tempo de degasificação e conduziria testes para validar a solução. Segunda pergunta: o que você sabe sobre as tecnologias de bandageamento no mercado? Pesquisando empresas como a Siemens e a ABB, a própria WEG, observei que o bandageamento de rotores de alta rotação geralmente utiliza fibra de carbono devido à sua alta resistência à tração e estabilidade térmica. Dois métodos predominam: o bandageamento a seco e o bandageamento úmido. O bandageamento a seco ele é mais rápido, mas oferece uma menor resistência mecânica. O bandageamento úmido ele utiliza fibras impregnadas com resina, proporcionando maior aderência e durabilidade. A aplicação desse processo pode ser otimizada utilizando-se resinas epóxi com baixa viscosidade e cura controlada, para garantir a uniformidade e alta resistência mecânica. Como você aplicaria seu conhecimento em benchmarking para propor melhorias? Eu faria um estudo comparativo dos processos da WEG com empresas líderes como a General Electric e a ABB. Por exemplo, se uma empresa utiliza resinas híbridas em encapsulamento, que seria uma mistura da fibra de carbono com as fibras de vidro, eu avaliaria como essa tecnologia poderia ser implementada na WEG para melhorar a resistência térmica e a durabilidade dos motores. Com base nesse diagnóstico, eu iria sugerir testes controlados para validar a aplicação da nova resina em componentes específicos, como bobinas ou rotores. Quarta pergunta: quais as inovações recentes em encapsulamento e bandageamento que podem ser aplicadas na WEG? Eu identifiquei tendências como o uso de nanocompósitos para encapsulamento, que aumenta a resistência térmica e mecânica sem comprometer a viscosidade. No bandageamento, empresas estão explorando fibras híbridas, carbono e vidro, como já dito, combinando leveza com resistência ao impacto. Eu proporia à WEG um estudo inicial dessas tecnologias, avaliando sua aplicabilidade em motores de alta rotação, onde a confiabilidade é crítica. Quinta pergunta: como você faria o levantamento de dados para diagnosticar um processo de encapsulamento? Eu utilizaria um checklist estruturado para coletar dados sobre os parâmetros do processo, características da resina e defeitos observados. E parâmetros do processo seriam a temperatura de cura, pressão e o tempo. Características da resina, ver a viscosidade, o tempo de trabalho e taxa de volatilização. E os defeitos observados, que no caso se tem presença de bolhas, porosidade ou falha de adesão. Esses dados seriam analisados em conjunto e com os resultados de ensaios mecânicos, como resistência ao cisalhamento e tração, eu identificaria a causa das falhas e proporia soluções. Tá, então, sexta pergunta: que melhoria você proporia nos processos de bandageamento na WEG? Eu melhoraria possivelmente a automação no processo de bandageamento úmido,
utilizando robôs para aplicar as fibras impregnadas com resina de forma mais uniforme e com tensão controlada. Além disso, eu introduziria o monitoramento em tempo real dos parâmetros de cura, com sensores IO, garantindo que a resina atinja a reticulação completa sem falhas mecânicas. Essas melhorias poderiam aumentar a confiabilidade do rotor e reduzir o desperdício de materiais. 7ª pergunta. Como você analisaria o impacto das condições ambientais nos materiais utilizados? Boa pergunta. Eu testaria os materiais conforme as normas técnicas, a NBR 16946, a ISO 1465, simulando condições reais de operação. Por exemplo, submetendo compósitos e resinas a ciclos térmicos de alta umidade, eu avaliaria sua estabilidade dimensional e sua resistência mecânica. Os resultados poderiam indicar a necessidade de modificar a formulação da resina ou o tipo de fibra utilizada no bandageamento. Quais os critérios você usaria para escolher uma resina para o encapsulamento? Os principais critérios incluem propriedades térmicas, viscosidade, tempo de cura e compatibilidade. Propriedade térmica: resistência a alta temperatura e estabilidade térmica durante ciclos térmicos. Viscosidade: deve ser adequada para preencher todos os vãos sem criar bolhas. Tempo de cura: compatível com o ciclo de produção, garantindo a reticulação completa. Compatibilidade: adesão ao substrato e resistência a contaminantes ambientais. Com base nesses critérios, eu realizaria ensaios térmicos e mecânicos, como análise de calorimetria, DSC, e tração para validar a escolha. 9ª pergunta. Como você abordaria a validação de um novo material compósito para bandageamento? A avaliação incluiria ensaios mecânicos, testes de vibração e análise térmica. Ensaios mecânicos: eu realizaria testes de tração e cisalhamento conforme a norma STM D3039 para avaliar a resistência do compósito. Teste de vibração: eu simularia condições operacionais do rotor para verificar a durabilidade do material. 3º, análise térmica: eu utilizaria calorimetria diferencial, DSC, e análise dinâmico-mecânica, DMA, para avaliar a estabilidade em diferentes temperaturas. Os resultados destes testes seriam comparados com os requisitos técnicos do projeto para assegurar qual material atende às demandas. 10ª pergunta. Como você garantiria a uniformidade no bandageamento de rotores? Eu utilizaria um sistema de aplicação automatizado para controlar a tensão das fibras durante o enrolamento. Além disso, eu aplicaria sensores de monitoramento em tempo real para verificar a espessura e a uniformidade do bandageamento. No processo úmido, eu garantiria que as fibras fossem impregnadas de forma homogênea com a resina, utilizando equipamentos de mistura e aplicações calibrados. 11ª pergunta. Como você resolveria o problema de porosidade em um encapsulamento? Primeiro, eu analisaria motivos para a porosidade, como vácuo insuficiente, cura inadequada e viscosidade da resina. Vácuo insuficiente: ajustaria a pressão para garantir a remoção completa de bolhas durante a aplicação. Cura inadequada: verificaria se a temperatura e o tempo de cura estão corretos. E viscosidade da resina: se a resina estiver muito viscosa, poderia ajustar a formulação ou aquecer a resina para melhorar o fluxo. Eu testaria os ajustes em pequenos protótipos antes de implementar as mudanças no processo completo. Quais melhorias tecnológicas você vê como tendência no mercado dos motores elétricos? As tendências incluem materiais nanoestruturados, automação de processos e monitoramento digital. Materiais nanoestruturados: resinas e compósitos que incorporam nanotubos de carbono para maior resistência térmica e mecânica. Automação de processos:
Uso de robôs para aplicação precisa de fibras e encapsulamento. Monitoramento digital. Sensores que acompanham em tempo real os parâmetros de cura e aplicação reduzindo erros. Essas tecnologias podem ser exploradas pela WEG para otimizar processos e aumentar a eficiência dos motores. 13ª pergunta. Como você avaliaria a resistência a vibrações de adesivos estruturais? Eu realizaria um teste de fadiga cíclica, onde os adesivos seriam submetidos a cargas repetitivas em um ambiente de vibração controlada. Além disso, eu utilizaria equipamentos para medir a falha adesiva e coesiva após os testes, verificando se o adesivo mantém suas propriedades mecânicas após longos períodos de exposição. 14ª pergunta. Como você avaliaria a estabilidade térmica de um compósito usado no encapsulamento? Através de ensaios térmicos como calorimetria diferencial, que é o DSC, análise dinâmico-mecânica, que é o DMA, testes ciclos térmicos. A caloria diferencial DSC ela é para determinar a temperatura de transição vítrea, a TG. A análise dinâmico-mecânica DMA para medir a rigidez em diferentes temperaturas. E os testes de ciclos térmicos submeteriam o compósito a variações rápidas de temperatura para avaliar a estabilidade dimensional. Esses testes indicariam se o compósito é adequado para as condições de operação do motor. 15ª pergunta. Como você demonstraria a viabilidade de uma inovação em materiais para a equipe de desenvolvimento? Relatório técnico. Eu primeiro apresentaria os dados obtidos em ensaios comparativos com materiais atuais e o novo material proposto, destacando os ganhos em resistência, durabilidade e custo-benefício. Depois desenvolveria protótipos para testes práticos, simulando as condições reais de operação. E, por fim, eu iria preparar uma documentação técnica detalhada com gráficos e análises para facilitar a tomada de decisões pela equipe. Muito obrigada.